Ele é um garoto que acaba adotando a garota anjo que faz de tudo. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começa com o despertador que acorda Takuya, e seu corpo tá tão pesado que ele tem certeza que pegou uma gripe. Durante o café da manhã, ele vê que a janela ficou aberta, por mais que sempre feche toda a noite. Mas logo ele entende o motivo disso tudo. Uma moça desconhecida dormindo na sua sacada, o garoto entra em pânico e acaba derramando seu leite em cima da coitada. Coitada que depois de dar bom dia pro dono da casa, como se morasse ali há anos, resolve trocar a roupa molhada. Enquanto isso, Takuya se pergunta se essa pessoa é uma otaku cosplay que treina parkour nas horas vagas, ou se é alguma pegadinha nova da web. Por isso, ele fecha todas as cortinas para evitar que câmeras filmem o AP. Nesse meio tempo, a garota pede alguma roupa emprestada e Takuya revira as gavetas feito louco atrás de alguma coisa. Depois de achar a única blusa limpa, ele pede desculpa por não ser algo melhor, mas é a garota quem se desculpa por ter usado a sacada do rapaz sem permissão, já que não tinha onde dormir. Em seguida, ela se apresenta como Toa, enquanto ele diz que seu nome é Takuya Shintaro. Então a garota usa o primeiro nome do menino, Shintaro, para expressar a alegria de ter conhecido uma pessoa de alma tão pura, e que isso só pode ser plano de Deus. Com isso, o garoto começa a notar a educação e a beleza da estranha, que adoraria agradecer a todos os parentes do Shintaro, porém ele conta que mora sozinho, e Toa fica surpresa, por ele viver sozinho nessa mansão com tantas janelas. Diante disso, Shintaro explica que aquele cômodo é a casa toda dele, e não um prédio inteiro. Com tanta coisa jogada, Toa achava que o AP era um depósito, e esse pensamento confuso da garota faz o dono da casa pensar que tem algo errado com ela. Aliás, ele pergunta por que ela estava dormindo na sacada. E sem responder à questão, a garota diz que precisa retribuir a estadia de alguma maneira, por isso pede para o rapaz dizer sem medo o que ela pode dar em troca. Como ele estava perto demais e insistindo que vai fazer o possível, Shintaro perde a paciência e diz que não quer nada, então Toa lamenta e promete pelo menos cozinhar algo para o anfitrião, mas não tem nenhum ingrediente na casa, porque o garoto só come comida congelada com Coca-Cola, já que assim a garota decide contribuir com uma faxina. Mas ao correr para a sacada, acaba tropeçando numa pilha de revistas suspeitas. Felizmente ela nem viu o que rolou, porque estava ocupada separando uma briga de gatos para cumprir o versículo "Ame o seu próximo, coma a si mesmo". Depois disso, Shintaro passa alguns curativos nos dedos arranhados da moça e pede para ela ficar tranquila, porque esses gatos se estranham às vezes, mas vivem de preguiça pelos telhados da vizinhança. Vendo a pureza da garota, Shintaro entende que ela tem razões para fugir de casa, mas lembra que é arriscado uma menina dormir ao relento, por isso ela precisa pensar em voltar para casa. No entanto, Toa explica que mora no céu, a morada divina, e que ela é um anjo. Shintaro acha engraçado o que ouviu, mas logo percebe que aquela garota tá falando sério, então fica sem reação enquanto Toa conta que desceu à Terra por ordem divina e que representa os anjos numa missão de aprender sobre os humanos. No meio desse discurso, Shintaro vê que ela realmente está sendo sincera, mas isso não quer dizer que ele acredite, porque em sua mente, claramente, Toa fugiu de alguma clínica, ou é uma daquelas garotas bonitas e maquiadas que ficam te oferecendo algum curso genérico de informática. Por fim, a moça estranha pede para passar uns dias na casa do rapaz, mas como o despertador avisou que falta meia hora para o trabalho, Shintaro se apressa para tirar ela dali, ao menos prometendo levar ela até o ponto de ônibus. Depois da confusão toda, Shintaro respira fundo e acredita ter feito a escolha certa. No final da tarde, o garoto tava só o pó da rabiola por causa da gripe que só piorava, e por isso o chefe liberou ele para sair mais cedo do serviço. Na volta para casa, ele se pergunta se a Toa realmente foi embora, certo de que nunca mais veria ela de novo, até que ela cruza com Shintaro acompanhada de um tiozão estranho que chamou ela para ir num hotel. Diante da cena, ele agarra a Toa pelo braço e puxa ela para longe, mas na hora de dar aquele sermão na anja sobre não confiar em estranhos, o garoto desmaia no chão. Um tempo depois, Shintaro acorda na sua casa, e Toa estava tão preocupada ao lado dele que chegou a derramar lágrimas de alívio ao ouvir do rapaz que ele estava melhor. Shintaro olha em volta e percebe que a garota tinha passado todo esse tempo cuidando dele, e por falar nisso, ela oferece um mingau de leite com açúcar feito com o pão que sobrou, já que não achou arroz na casa. Shintaro fica feliz por ser algo que nunca comeu antes, mas ao mesmo tempo fica sem jeito quando Toa insiste em dar comida na boca dele. No final ele cede e se sente bem por comer algo tão gostoso feito por alguém que fez tanta questão de cuidar dele. Depois de aproveitar cada segundo desse momento único, Shintaro volta a dar o sermão de mãe que deixou de dar na rua, avisando que Toa não deve confiar em estranhos, porque tem muita gente ruim por aí. A anja tenta justificar sua atitude em acompanhar aquele homem, mas acaba não achando as palavras certas. Então Shintaro corta o silêncio ao oferecer sua casa para ela passar uns dias, já que Toa de fato não tem para onde ir. Com a boa notícia, a garota abraça Shintaro com força, que sabe que essa garota é meio doida e avoada, mas ainda assim uma boa menina, pelo menos ele acha.
Em seguida, o dono da casa comenta que deve ter sido difícil carregar ele até ali. Porém, Toa responde que foi a coisa mais simples do mundo, levando em conta que ela é capaz de voar. Então, como o garoto fez aquela mesma cara de dúvida, dessa vez ela abre suas asas angelicais para não restar mais nenhuma dúvida de quem ela realmente é. E Shintaro se encanta com a cena única. No entanto, assim que acorda no dia seguinte, o jovem tem certeza que foi só um sonho, até que a anja acorda do lado e joga toda a sua certeza pelo ralo de novo. Shintaro pergunta o que ela tá fazendo na cama dele, mas como bem lembra a garota, é a única cama do apartamento. Vendo que de fato pegou uma anja para criar, Shintaro vê o vestido dela escorregando pelo ombro, então se apressa para mandar ela trocar de roupa e ir comprar café na rua. Chegando no mercadinho, ele tá de olho no arroz para comprar, enquanto Toa mostra um pão no vapor que dá um prato de brinde para quem juntar uns adesivos da embalagem. Com a empolgação, a anja acaba deixando suas asas expostas para fora. Então Shintaro precisa colocar ela nos eixos para não causar um caos na loja. Ao voltar para casa, ela pede desculpa pela empolgação fora de hora e explica que aprendeu a esconder as asas enquanto estiver na Terra, porque leu o Manual de Vida no Mundo dos Humanos para Boas Crianças. Curioso com o tema, o rapaz pergunta o que afinal os anjos fazem da vida, então Toa explica que eles transmitem a vontade de Deus às pessoas e impedem que fiquem presas entre o céu e a terra. Takuya acha esse trabalho exaustivo, porque o que não falta nesse mundo é gente. Enquanto isso, Toa conclui dizendo que trazer felicidade aos humanos também faz parte dos deveres angelicais. No entanto, quando o garoto pergunta como exatamente os anjos fazem isso, ela admite que até hoje não descobriu, mas imagina que Deus tenha enviado ela para descobrir por si mesma. Logo em seguida, Toa morde o pão no vapor que levou com ela e promete comer aquilo todos os dias que puder. Mas Takuya sabe que comprar esse pão todo dia no mercadinho do bairro vai acabar com a mesada que os pais dão. Então decide que precisa voltar a cozinhar por conta própria. Ele convida Toa para irem juntos comprar os ingredientes, além de algumas coisas básicas que ela precisa, como escova de dente. E mais uma vez, a anja abre suas asas, mostrando que ainda vai dar trabalho na rua. Antes de saírem, Toa encosta a mão na testa de Takuya para ver se a febre passou. Ele, envergonhado, diz apressado que provavelmente foi só cansaço mesmo. Assim que chegam ao shopping, Toa acha que está diante de um palácio e corre empolgada na frente. Takuya vai atrás dela e tenta mantê-la por perto para pegar tudo o que ela precisa. A garota até se oferece para levitar a cesta de compras, caso fique muito pesada, lembrando que, para isso, as asas dela precisam ficar expostas. Claro que ele recusa. Enquanto Takuya coloca alguns hashes no cesto, Toa se encanta com uma caneca de gatinho. Mas, como o dono da casa já tem copos suficientes, ela fica com vergonha de pedir. As pessoas ao redor ficam encantadas com o visual de princesa da Toa. Então, Takuya decide comprar algumas roupas para a garota. Ao chegar numa loja, ele se alivia por ter economizado com uns bicos e dá para comprar ao menos uma blusa ou outra. Por isso, incentiva Toa a dar uma olhada e experimentar tudo o que achar bonito. Uma atendente mostra uma nova coleção e a anja fica animada, escolhendo várias peças. Quando Toa entra no provador, a vendedora comenta como a namorada de Takuya é linda, mas ele apressa-se em dizer que não é bem assim. Lá dentro, enquanto se trocava, Toa começa a refletir. Ela pensa que Takuya acolheu ela mesmo sem saber quem ela é de verdade. E por isso, sente que precisa retribuir toda essa bondade. Já que ela disse mais cedo que trazer felicidade é seu papel, ela sai do provador com uma roupa, pega na mão do garoto e promete fazê-lo feliz. Todos ao redor interpretam como se fosse um pedido de casamento. Na saída da loja, Takuya se surpreende por não ter sentido tanta vergonha daquilo, até que Toa pergunta o que ele achou da nova roupa. Por dentro, ele acha ela linda, mas só consegue dizer que combinou com ela. Em seguida, compram a comida e voltam para casa. Quando chegam, Takuya está exausto, e imagina que a anja também, já que era domingo e o shopping estava lotado. Mas Toa responde que se divertiu muito, só por estar com ele. Além disso, ela encontra no meio das compras a caneca de gatinho que tanto queria, e os dois ficam envergonhados com esse momento carinhoso. Por dentro, Takuya também pensa que se divertiu muito com essa anja misteriosa. À noite, Takuya divide a cama novamente com Toa e pensa que devia ter comprado outra cama. 2 dias antes disso, Toa chegava à Terra encantada com as luzes da cidade. Ela vê um trem passando e voa atrás dele para observar de perto aquela máquina incrível e o povo lá dentro. Encantada pelo planeta dos humanos, ela vai até uma área iluminada para pensar em como se aproximar das pessoas. Lembrando do manual que leu antes da viagem, um dos trechos dizia que, ao descer à Terra, um anjo pode optar entre se manter em posição elevada e emitir um grande brilho, ou esconder suas asas e agir discretamente. Como Toa queria conhecer os humanos de perto, escolheu esconder as asas para evitar chamar a atenção. Olhando para a multidão lá embaixo, percebe como os humanos parecem ocupados, e quando bate o sono, ela sai à procura de um lugar para dormir. Andando pelas ruas à noite, sem saber onde se deitar,
Toa decide que não tem como voltar atrás agora. Ao avistar um prédio que parece uma mansão gigante, se aproxima de um dos andares e deita na varanda, achando que era um quarto vazio e que não incomodaria ninguém. Ao se acomodar, se pergunta se esse planeta realmente tem espaço para alguém como ela, mas resolve pensar nisso só depois de descansar. Pelo menos sente que vai conhecer alguém maravilhoso. E aí voltamos ao momento em que a Anja conta pra Takuya como acabou dormindo na varanda dele. Ele fica feliz por ela ter encontrado um lugar, e ela, por ter caído justamente no ponto onde ela aprendeu a cozinhar daquele jeito, ela responde que também aprendeu no Manual de Sobrevivência na Terra para Boas Crianças. E o garoto percebe que esse livro realmente deve ter de tudo. Animado com a refeição, ele vai às nuvens pensando no arroz recém-feito e no ensopado saboroso. Então dá adeus aos seus dias de comida congelada e dá boas-vindas à sua nova rotina ao lado de Toa. Nesse momento, Shintaro lembra que Toa prometeu fazê-lo feliz. Aquela anja tão meiga, linda e uma excelente cozinheira. Imerso nos pensamentos sobre a garota, Shintaro dá uma pausa na refeição e Toa pergunta se ele não gostou. Mas na verdade ele estava refletindo sobre como poderia retribuir toda aquela gentileza da anja. Toa acha que poder dormir ali já é mais que suficiente, mas já que ele comentou sobre ajudar, ela pede para ele ensinar depois do jantar como se usa o banheiro. Sendo assim, Shintaro explica que para tomar banho, ela deve fechar a cortina para não molhar a bacia e os outros itens fora do box. Depois, é só girar um botão para sair água quente e outro para regular a temperatura, mas deve lembrar de encher a banheira antes se quiser usá-la e também tampar o ralo com o tampão para manter a água. Após essa aula sobre como usar a banheira, Shintaro se sente feliz em poder ajudar, mas o fato de ter uma garota daquelas tomando banho ali o deixa nervoso demais. Portanto, ele resolve voltar à realidade e assistir televisão em vez de ficar sentado na porta do banheiro. Ele liga a TV e tenta assistir qualquer coisa, mas sua imaginação continua voltando para o banho da Toa. Por isso, tenta se punir com vários autoganchos de direita, mas logo percebe que não vai conseguir vencer esse turbilhão mental em que se meteu. Ainda assim, sem desistir, desliga a TV e decide estudar para a prova de inglês de amanhã, e dessa vez consegue manter o foco por um bom tempo, até que bate aquela vontade de ir ao banheiro. Desatento, ele abre a porta e se dá conta, tarde demais, que o banheiro ainda estava ocupado. Ele fecha a porta envergonhado e pede desculpas por não ter lembrado que ela estava lá dentro, enquanto amaldiçoa os banheiros japoneses que colocam banheira junto com o vaso sanitário. Toa diz que pode fechar a cortina e esperar ele usar o sanitário, mas o susto tirou a vontade dele por completo. Um tempo depois, ele finalmente consegue usar a banheira e reflete que, quando se mora sozinho, não é preciso se preocupar com quem está do outro lado da porta. Por isso invadiu o banheiro por instinto mais cedo. Só que Toa também parece não se preocupar muito com essas coisas, porque logo já estava lá de novo e se oferecendo para lavar as costas do garoto, deixando ele pirado. Pra piorar, só tem uma cama e os dois dormem colados um no outro, e Shintaro não consegue pregar o olho por causa disso. Por essa razão, ele decide que a prioridade do dia seguinte é comprar outra cama. O garoto não tinha conseguido dormir nada, mas como ainda não eram nem 6 da manhã, ele resolve fazer xixi e tentar cochilar um pouco depois. No entanto, mais uma vez, Toa estava intocada dentro do banheiro, dessa vez trocando de roupa, e o Shintaro não sabia onde enfiar a cara. Depois de mais uma situação dessas, o sono dele foi embora de vez, porque ele só conseguia pensar na bobagem de ter visto ela no banheiro 2 vezes. Toa entra para escovar os dentes e dá de cara com o Shintaro ligando a máquina de churros. Apesar disso, nem tudo era só vergonha alheia. E o terceiro dia da convivência com o anjo seguia abençoado com um café da manhã delicioso, por mais que o coitado estivesse morto de sono. Enfim, ele enche o estômago satisfeito e agradece a colega de quarto pelo carinho. E quando começa o Bom Dia Mofu na TV, Shintaro sabe que é hora de ir para a escola. Toa não sabia que ele estudava, então ele explica que está no primeiro ano do ensino médio. Por isso, ela promete se arrumar para ir junto. Shintaro diz que ela não precisa ir para a escola com ele, até porque as pessoas achariam estranho. Mas Toa acredita que não pode fazer o garoto feliz se não estiver sempre ao lado dele. Shintaro insiste que isso não vai dar certo, então a anja pede para ele matar a aula, mas ele responde sério que o dever de um estudante é estudar, e dessa vez ela desiste de insistir. Antes de sair, ele deixa um dinheiro para ela por precaução e pede que Toa assista TV e relaxe até ele voltar à noite. No caminho para a escola, Shintaro sente um pouco de pena da Toa, mas realmente não tinha como levá-la. Além de que ele nem dormiu e está quase vomitando de tão cheio. De repente, seu amigo Switch dá um tapa nas costas dele e o garoto reclama que poderia ter vomitado com essa brincadeira. Na mesma hora, Tsumigi chega dando bronca no Switch por ter sido tão bruto, culpando-o pelo Shintaro estar com cara de quem foi atropelado por um trem. Switch analisa o rosto pálido do amigo e pergunta se ele está possuído, e Shintaro de fato considera estar possuído por um anjo.
De qualquer forma, ele conta que não está conseguindo dormir, e Tsumidi fica preocupada, ainda mais por ele morar sozinho. Só que Sweet acha que ela está demonstrando uma preocupação um pouco exagerada. A garota fica sem graça e diz que só se importa com os amigos. Então Sweet pede para ela demonstrar esse carinho com ele, já que também é um bom garoto. Shintaro ri dos dois amigos de infância e comenta que eles parecem um casal de comédia. Tsumidi manda ele nunca mais repetir uma bobagem dessas, deixando Sweet ofendido com a reação exagerada. Enquanto isso, To está apanhando do cobertor ao tentar estendê-lo para secar, e mesmo assim mantém a casa toda impecavelmente limpa. Ainda assim, ela não consegue deixar de pensar no Shintaro, em como ficou feliz ao vê-lo comendo tanto no café da manhã, e queria que ele voltasse logo. Aliás, ela não sabe o que ele vai comer no almoço, já que disse que só vai jantar à noite, então To imagina ele desmaiado de fome no chão que nem um mendigo e entra em pânico. Voltando ao colégio, de fato, Shintaro vai passar o almoço só no aperto, mas porque encheu a barriga de manhã e agora não aguenta nem mais uma uva passa. Tsumidi fica preocupada com a alimentação do amigo, já que ele não sabe cozinhar e vive comendo pão em todo o almoço. Por isso, Shintaro quase deixa escapar que a Toa tá preparando a comida para ele, mas consegue travar a boca antes de dizer o nome dela, terminando a frase com que está comendo bem no restaurante onde trabalha. Ainda assim, Tsumidi sabe que ele não tem trampo todo dia, por isso se oferece para fazer a marmita do colega. Shintaro nota a refeição caprichada que a garota preparou e elogia o talento dela. E a menina diz, envergonhada, que preparar uma marmita a mais não dá trabalho nenhum. Sweet pergunta se sobra uma quentinha dessas para ele também, mas a garota resmunga que a partir da terceira já começa a dar trabalho. Shintaro acha graça da conversa maluca dos dois, mas logo entra em pânico quando vê Toa planando pela janela do refeitório. Ele tenta esconder a presença do anjo a qualquer custo e manda ela subir pro terraço, então ele sai correndo pra lá, fingindo que esqueceu um compromisso urgente. Sweet imagina que ele foi se encontrar com alguma menina. Então Tsumigi dá um sermão no amigo por falar besteira. Vendo o anjo cruzando os ares do colégio, um grupo de garotos começa a achar que tá jogando videogame demais. E quando Shintaro tá subindo as escadas para encontrar Toa, uma loira desconhecida percebe a presença dele. Ao encontrar o anjo, ele lembra que tinha pedido para ela não aparecer e comenta sobre as asas à mostra. Por isso começa a imaginar os noticiários do Japão inteiro confirmando que anjos são reais. Toa pede desculpas e explica que só ficou preocupada com o que ele iria comer no almoço. Por isso deixa a comida no chão e se vira para ir embora. Mas Shintaro se sente mal por ter sido duro com ela e chama a amiga para comer com ele, deixando a garota super feliz. Logo eles agradecem aos céus pela refeição e começam a comer. Shintaro elogia a comida enquanto pensa que provavelmente Toa não foi notada, senão isso já teria causado um escândalo daqueles. Em seguida, ele percebe que ela fez de novo a batata que ele adorou na noite anterior. E Toa responde que quer aprender mais sobre o que ele gosta, para fazer comidas cada vez melhores. No dia seguinte, quando Shintaro volta da escola, Toa o recebe animada, enquanto o garoto pede desculpas pela situação da marmita. Por outro lado, o anjo lembra que não pode sair voando por aí, então os dois acabam se entendendo ali mesmo. Shintaro nota que Toa lavou as roupas dele, mesmo sem saber usar a lavadora. Mas como sempre, a garotinha deu um jeito lendo o Guia de Sobrevivência na Terra para Boas Crianças. Ele fica cada vez mais impressionado com esse tal guia, até ver que ela lavou as cuecas dele também. Desde pequeno, só gente da família tinha feito isso, então ele morre de vergonha. Mas para não criar um clima esquisito, o dono da casa tenta manter a pose. De repente, ele vê um ursinho costurado numa das cuecas, e Toa explica que tampou um buraco com ele, então Shintaro não sabia onde enfiar a cara. Logo, por tudo que ela tem feito por ele nessa casa, ele pede para pelo menos cuidar das próprias cuecas. Mas Toa acha que ele não curtiu o ursinho e pergunta se ele prefere coelhos. Shintaro só manda ela esquecer isso e deixar que ele cuida das cuecas. Então, daquele dia em diante, lavar cuecas na pia virou rotina pro rapaz. Quando chega a noite, Tsumugi não aguenta mais fingir que não queria ter perguntado sobre aquela garota, mas ficou com receio de parecer doida, já que na cabeça dela, a menina estava voando. Logo tenta se convencer de que só estava vendo coisas, porque gente não voa. Talvez ver Shintaro com outra tenha mexido com Tsumugi, e ela nem sabe se vai continuar fazendo as marmitas dele, no fim das contas. Tudo isso tá afetando tanto ela, que a mãe precisou verificar se ela não tinha se afogado no banho, de tanto tempo que passou lá dentro. No dia seguinte, Shintaro recusa a marmita feita por Toa, porque não sabe como explicar isso no colégio. Com isso, Toa acha que ele passou a odiar ela, ainda mais porque na noite anterior, ele insistiu em dormir no chão sozinho, e nunca deixa ela ir pra escola com ele. Então, para aliviar o clima, ele aceita a marmita e avisa que vai trabalhar hoje até as 9 da noite. O anjo se oferece para ir junto, mas Shintaro recusa e força um sorriso ao dizer que é bom saber que vai ter um jantar incrível esperando por ele. E isso é o bastante para deixar Toa realmente feliz. A caminho da escola, Shintaro se sente mal por estar se afastando dela, mas ele tá feliz, só não consegue atender a todos os caprichos dela. Horas depois, Sweet pega Shintaro de surpresa ao chamar ele para almoçar juntos. Tsumugi vê nisso a chance de perguntar se pode continuar fazendo a marmita dele. Mas como ele já estava com o almoço embalado, inventa que salvou uma velhinha desmaiada na rua e ganhou comida.
Ao abrir a marmita, havia um coração com o nome dele escrito e ele tenta devorar a comida para fingir que nada rolou, mas já era tarde demais. Sumuji tem certeza de que foi outra garota quem preparou essa marmita para ele. Suichi aproveita a distração da menina para afanar um lanchinho, mas ela não deixa a ousadia passar batida. Na saída do colégio, Shintaro tá esgotado mesmo sem saber o porquê, e não aguenta mais ter que inventar desculpas sem sentido. Ele pensa que poderia apresentar à toa e se esforçar para não revelar que ela é um anjo. Mas o problema nem é esse. Na real, ele não quer que ninguém saiba que tá dividindo o teto com uma garota. De repente, uma senhora simples que se diz vidente aborda o rapaz dizendo que ele entrou numa fase cheia de complicações com meninas. E para espantar esse encosto, ela tá disposta a vender uns amuletos que custam 10.000 ienes cada, mas só por ser jovem, ela faz 3 por 30.000. Ao escapar do golpe espiritual que quase caiu, ele reconhece que realmente está lidando com questões com garotas, mesmo se recusando a ver a toa como um tipo de problema. Assim que chega no restaurante, o funcionário pede desculpa por ter saído mais cedo no sábado, mas o chefe é gente boa e fica contente pela melhora do rapaz. A propósito, ele comenta que Izumi, a nova contratada, vai estar no serviço hoje e pede que Shintaro seja gentil com a novata. Shintaro fica curioso para saber quem é essa garota, afinal. E logo na primeira porta que abre, ele descobre que a moça parece gostar de cerejas, aparentemente. Mas como ficou mais tempo do que devia encarando a situação, Izumi cumprimenta o rapaz e deixa uma marca no rosto dele para nunca mais ser esquecido. Durante o expediente, outra funcionária pergunta o que houve na cara do colega, mas ele desconversa. Em seguida, Izumi entrega um pano gelado para ele usar no rosto, e ao ouvir o pedido de desculpas do colega, ela admite que devia ter trancado a porta no fim das contas. Então ela se apresenta como Izumi Noel, e Shintaro tem a ideia genial de brincar que ela nasceu no Natal por causa do nome, mas para sua surpresa, esse é mesmo o motivo. Por fim, Izumi pede para ele nunca mais tocar no assunto de mais cedo e vai embora. E mesmo sem poder dizer uma palavra, Shintaro fica aliviado por saber que não vai ser acusado de assédio. Mesmo assim, no vai e vem do trabalho, ainda que os dois não tenham trocado mais nenhuma palavra por causa da correria comum de garçom, o rapaz está tendo dificuldade de não imaginar Izumi com aquelas roupas íntimas de cereja, então ele bate a cabeça na parede para tentar expulsar esses pensamentos. E ainda por cima, imagina a toa ficando irritada com toda essa perversão. Por falar na toa, ele ainda precisa arranjar uma explicação sobre de onde estão vindo essas marmitas, mas até agora não pensou em nada. Pelo menos o patrão camarada libera o Shintaro e a Izumi, além de oferecer um parfato para cada um que sobrou na geladeira. O rapaz parece tenso com a presença da garota, então ela pergunta se devia ir embora, mas Shintaro responde que na verdade está se sentindo meio inútil hoje. Izumi diz que ele fez o trabalho direitinho, e mesmo que não estivesse falando do serviço, ele fica surpreso de ser elogiado por essa garota durona. Assim que encontram os parfatos, Shintaro dá o azar deles serem de cereja, o que traz à mente uma imagem marcante demais. Então ele tenta disfarçar, porém é a própria Izumi que fica vermelha igual a uma cereja, apesar de dizer que não liga pro que rolou. Apesar disso, a situação começa a sair do controle, conforme os dois fingem que nada está acontecendo. E por algum motivo, o ar-condicionado da sala parece ter gelado tanto que criou uma nevasca ali dentro. Então Shintaro percebe que a garota está tremendo de frio, mas ao se aproximar, Izumi Noel confessa que é uma Yuki-onna. De repente, o frio começa a se espalhar por todo o restaurante, incomodando os clientes, até que um deles pede para aumentar a temperatura do ar. Enquanto isso, Shintaro acaba nem achando tão absurdo a revelação da colega novata. Afinal, ele já mora com um anjo de verdade, mas do nada tenta voltar atrás no que disse, falando que estava viajando e que o ar gelado só deve ser defeito no aparelho. Só que quanto mais nervosa ela ficava, mais a nevasca se intensificava. Para tentar acalmar a Yuki-onna, Shintaro diz que não se importa com quem ela é, então Izumi se tranquiliza um pouco. Porém, do lado de fora, o gerente e a outra atendente estão se perguntando se o ar-condicionado apresentou algum defeito. Então Chitari e Izumi decidem se trocar o mais rápido possível para darem no pé do restaurante. Feito isso, eles disparam para longe como se suas vidas dependessem disso. E uma vez que estavam afastados o suficiente do restaurante Fancy, Izumi mostra os parfaits que conseguiu resgatar mesmo no meio de toda aquela confusão. E por isso os dois caem na risada juntos. Enquanto isso, o chefe percebe que a temperatura voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Tua tá suando no meio do fighting fight, ficando esgotada de verdade e curtindo cada vez mais esses jogos malucos dos humanos. A Anja ficou tão fissurada nesse jogo que nem percebeu o tempo passar, e ao notar que já passava das 9, ela se pergunta o que pode ter ocorrido com Shintaro.
Nesse meio tempo, Tsumugi tá quase enlouquecendo de tanto pensar na marmita do colega de sala, tentando desvendar esse enigma como se fosse uma espécie de Sherlock Holmes da carência emocional. Para não surtar de vez, a menina decide tomar um sorvete na rua para refrescar as ideias. Perto dali, Shintaro tenta puxar papo com Izumi, mas ela parece visivelmente abalada com alguma coisa. Ele comenta estar surpreso por estudarem na mesma escola, mas nada parece animar a garota. Logo ela pergunta se Shintaro realmente acreditou no que ela disse mais cedo sobre ser uma Yuki-onna, e com calma, o rapaz reafirma que acredita em cada palavra dela, sem deixá-la mais irritada com a situação. Afinal ele reflete que se existem anjos, então demônios também devem existir. Com isso ficou mais fácil aceitar a verdade. Em seguida, Izumi pede que ele guarde em segredo algo que vai contar. Ela revela que sua família tem sangue de Yuki-onna, que isso influencia nas ações, talvez por alguma herança genética. Assim como ela, sua mãe e sua avó também herdaram esse traço. Por isso, quando elas ficam nervosas, tristes ou envergonhadas, uma tempestade de neve aparece ao redor. Apesar da irmã mais nova e o restante da família conseguirem controlar bem as emoções, Izumi sempre teve dificuldade de manter a compostura, e por isso se isolava com medo de provocar uma nevasca ao perder o controle. Com o passar dos anos, Izumi deixou de frequentar a escola e vivia reclusa, mas ao começar o ensino médio, decidiu mudar sua vida e tentar se socializar. Quando só ficava em casa, sua rotina era basicamente ler mangás e assistir anime, então começou a trabalhar para ter contato com outras pessoas. Mesmo assim, agora está à beira de perder o controle porque alguém viu ela se trocando. Por isso acha que talvez seu lugar seja mesmo dentro de casa, já que no fim das contas, ela se considera um caso perdido. Mas Shintaro reconhece o esforço da colega em sempre atender os clientes com um sorriso no rosto, pois mesmo que muitos queiram mudar, poucos têm coragem de agir. Por essa razão, ele acha Izumi admirável, longe de ser alguém sem solução. Diante dessas palavras, Izumi deixa cair algumas lágrimas, e isso faz o garoto pensar que a deixou abalada de novo. Porém, são lágrimas de alívio, por assim dizer. Izumi nunca havia contado que era uma Yuki-onna para alguém de fora da família, e se sente feliz por ter sido compreendida. Por isso, mesmo sem saber bem como se constrói uma amizade, ela pede para ser amiga de Shintaro, e ele aceita na hora, mesmo sabendo quem ela é. Nesse instante, uma pena cai do céu perto dos dois, e ao olharem para cima, Toa aparece, chegando para ver como o amigo está. Porém, a Anja e a Yuki-onna se encaram na mesma hora. Como se não bastasse, Tsumugi surge por último e percebe que não estava imaginando ao ver uma garota flutuando no céu. No meio desse caos, Tokumitsu Shintaro, um garoto comum de 16 anos que estudava e trabalhava, de repente percebe que sua vida está longe de ser normal como antes. No meio da confusão, uma garota encara a outra sem entender absolutamente nada, até que as três começam a expressar seus sentimentos ao mesmo tempo para Shintaro, que não consegue absorver tanta coisa e começa perguntando para Tsumugi o que ela está fazendo ali. A garota responde que só passou ali por acaso, até lembrar que está com roupa de treino e lamentar ter cruzado com seu amado vestida assim. Dito isso, Shintaro joga o verde e pergunta para todas se dá para fingir que ninguém presenciou nada e ir embora. Mas isso é totalmente inviável, então ele vai ter que abrir o jogo. Ao mesmo tempo, Noel tá maravilhada por estar diante de um anjo de verdade e tudo o que ela quer é tocar naquela pele que parece tão macia. Por outro lado, Tsumugi é um pouco mais reservada e questiona se a garota realmente é um anjo. Logo depois, tomando coragem, Toa confessa que veio ao mundo humano para aprender com as pessoas. Com isso, Noel fica ainda mais animada. Mas Tsumugi não parece tão satisfeita com essa revelação. Diante da situação, Shintaro se senta com todas e explica o que de fato está acontecendo e que manteve segredo à toa para não gerar confusão. Tsumugi promete nunca contar pra ninguém, até porque ninguém acreditaria. Em seguida, ela pergunta pra Toa por que escolheu o Shintaro, e o anjo revela que foi por acaso, já que só procurava um lugar para passar a noite. Tsumugi comenta de cara fechada que o Shintaro é bonzinho até demais, mas logo depois demonstra que detesta e adora esse jeito dele ao mesmo tempo. Logo ela lembra da marmita do almoço e percebe que Shintaro mentiu dizendo que tinha sido feita por uma senhora. Além do anjo, a outra é Izumi Noel da turma 3, então Tsumugi pergunta o que ela faz com o Shintaro a essa hora, já que é conhecida como a rainha do gelo porque nunca conversa com ninguém. Pressionada, Noel começa a perder a paciência e ameaça fazer nevar.
Então Shintaro corre para explicar que os dois trabalham no mesmo lugar e estavam juntos. Com essa resposta, Tsumugi pensa em silêncio que deveria arrumar um emprego no mesmo restaurante. Colocando mais lenha na fogueira, Noel pergunta se as outras duas são apenas amigas do Shintaro, e ele confirma. Diante da reação estranha, Shintaro pergunta se Izumi está bem, mas ela insiste para ser chamada de Noel. De canto, Tsumugi se pergunta por que ele chama Noel e Toa pelo primeiro nome, mas nunca faz isso com ela. Passado o clima tenso, as coisas se acalmam e Shintaro sugere que está na hora de partir, até que Noel toma coragem e revela para as garotas que é uma Yuki-onna, fazendo Shintaro quase cuspir a alma pela boca. Em seguida, Noel prova suas palavras trazendo uma leve nevasca, mas como estava concentrada, não percebeu a saia levantando. Quando Shintaro tenta avisar, ela fica ainda mais irritada porque ele também a viu trocando de roupa mais cedo. Já as outras garotas não sabem onde enfiar a cara. No fim, Noel consegue se controlar e diz que só teve coragem de assumir sua verdadeira natureza depois de Toa fazer o mesmo. Confiando na amizade delas com Shintaro, Noel acredita que não revelarão seu segredo. Aproveitando o momento, Tsumugi revela que fazia xixi na cama até a 5ª série. Shintaro comenta que o tipo de confissão não combinava com o clima, mas a garota só queria compartilhar um segredo também. Depois disso, Toa agradece por ter conhecido novas amigas e em resposta, Tsumugi pergunta o nome do anjo. Enquanto Noel quer saber se Toa pode ajustar o tamanho das asas. Assim que as asas crescem um pouco, as garotas se aproximam para tocar, e Shintaro percebe que tudo acabou melhor do que imaginava. Ao chegar em casa, o rapaz está exausto, então Toa prepara algo para ele comer. Enquanto mistura um ovo e acende o fogão, Toa comenta que as garotas que conheceu hoje são incríveis, e só alguém bacana como Shintaro atrairia pessoas assim. O jovem fica sem jeito com o elogio. No dia seguinte, uma equipe de agentes invade o apartamento, alegando que o dono esconde um anjo e uma Yuki-onna, ordenando que revistem o local. Em pouco tempo, Noel e uma capa misteriosa são capturadas, e logo Toa também cai nas mãos dos homens. Shintaro tenta salvá-las, mas também é agarrado. Ao ser arrastado, Shintaro desperta do pesadelo e Toa está preocupada com seus gritos. Na escola, o garoto ainda não consegue dormir direito, mas logo Tsumugi aparece com olheiras piores, fingindo que está tudo bem. Na verdade, ela já aceitou que anjos e Yuki-onnas existem, mas saber que Shintaro mora com uma garota é demais para ela. Assim, decide dar um passo e pergunta se ele namora um anjo ou um demônio. Shintaro, nervoso, justifica que acabou de conhecê-las, e Tsumugi mantém a calma, enquanto por dentro festeja. Escutando a conversa, Suichi se aproxima e pergunta quem é essa tal de Toa Itsuki-emi, explicando que ela é uma parente distante do Shintaro e quem prepara as marmitas dele todos os dias. Suichi fica impressionado com a sorte do camarada. Então, pergunta se existe a possibilidade de a Toa cozinhar para ele também. Mas logo sai irritado assim que Tsumugi manda ele se tocar. Diante disso, Shintaro se sente aliviado por ter alguém com quem dividir um segredo, enquanto Tsumugi ama o fato de isso ser algo só entre ela e a pessoa que mais quer. Depois de ficar sozinho novamente, Shintaro apreciava a brisa de um dia pacífico, até notar dois pulguentos chamando a Noel pro karaoke. A garota ignorava friamente a dupla, mas sua expressão vai do inferno ao céu ao perceber a presença do Shintaro, revelando em seguida que estava esperando o garoto chegar, algo que pretende fazer todos os santos dias. Por falar nisso, ela acha uma ótima ideia terem um diário compartilhado, porém Shintaro lembra que os dois têm trabalho depois da aula e se oferece para acompanhá-la até lá. Ainda assim, Noel quer fazer esse lance de amizade do jeito certo, então prefere voltar junto com Shintaro em um dia de folga. Assim que ela vai embora, Shintaro finalmente entende porque ela dizia ser péssima em manter amizades. Já no fim da tarde, Toa dá uma pausa no preparo da janta. O anjo sente um desejo profundo de conhecer o lugar onde Shintaro trabalha, e quando uma gatinha surge no parapeito, Toa resolve perguntar se ela sabe onde o Shintaro está trampando. Enquanto isso, no restaurante Fancy, Shintaro recebe a ordem de reabastecer os copos das máquinas de bebida. Até que Noel chega naquele pique e o patrão chama o garoto para trocar uma ideia. Ele questiona se Shintaro e a Noel estão namorando, mas deixa claro que relacionamentos entre funcionários são permitidos, até porque a própria Noel pediu para trabalhar na escala do próximo mês, exatamente nos dias em que Shintaro estiver. Mesmo assim, o rapaz insiste que eles são apenas amigos. Até que uma funcionária escuta a conversa e comenta que também tentou se aproximar da Noel, mas acabou sendo ameaçada com uma maldição na família por 15 gerações. No fim das contas, o patrão só queria checar a situação e pede para o garoto ajudar no salão à noite, quando o movimento aumentar. Nesse momento, um cliente toca o sinal pedindo atendimento. O garçom vai até a mesa e encontra Tsugi sentada. Shintaro não imaginava que o anjo sabia onde ficava o restaurante.
Ela explica que uma gatinha estava mostrando o caminho, mas infelizmente sumiu, e que Tmog apareceu por acaso e guiou o resto do trajeto. Tsumugi finge que não liga, mas só queria observar de perto essa amizade do Shintaro com a Noel. Por fim, ele anota o pedido de 2 rodízios de bebida e segue para o próximo atendimento, enquanto Tsugi fica completamente louca ao ver aquele homem másculo usando o uniforme de trabalho. Pouco depois, uma senhora pede ajuda e, como Toa interpreta tudo como um pedido de socorro, vai ver do que a mulher precisa. Tsumugi então tem que levantar a voz e explicar que atender clientes não é função dela. Nesse instante, ela percebe que, talvez por ser um anjo, Toa seja avoada demais, alguém que ainda precisa ter as asinhas cortadas. Falando nisso, Tsugi olha para Noel e presume que, pelo menos durante o expediente, ela e Shintaro não terão muito contato. Porém, Noel corre para avisar o garoto que o anjo está ali, fazendo Tsumugi sofrer dano crítico na hora. O patrão, percebendo a situação, chama a senhorita Azumi para conversar por um momento. Ele elogia sua postura cheia de energia, mas pede para ela baixar um pouco a bola. Afinal, aquele é um ambiente de trabalho. Logo depois disso, ela vai até o Shintaro e afirma com sua voz gótica que não pode mais ser amiga dele. Conforme absorve as próprias palavras, uma verdadeira nevasca começa a se formar ao redor de seu corpo. Quando o Shintaro responde que entende, sem cair em prantos, Noel fecha ainda mais a cara e sai dizendo para o garoto nunca mais falar com ela. Enquanto isso, Toa estava mandando ver em um refrigerante de melão com cola, enquanto Tmog ainda permanecia atordoada com o golpe que sofreu. Toa quer saber qual será a próxima rodada, mas sua amiga diz que já está inchada, então decide pedir mais alguma coisa para comer. Ao pegar o cardápio, Toa chega a pensar que ainda estava no céu ao descobrir o hambúrguer com queijo dentro. Mesmo assim, como ela já havia preparado a janta naquele dia, resolve não pedir nada. Ao ouvir isso, Tsugi percebe que, além de bonita, Toa também é cozinheira, o que acaba afetando ainda mais a garota. Por outro lado, o anjo inocente quer saber o que significa bico, e fica chocada ao descobrir que quer dizer trabalho, pois segundo seu manual aquilo seria um serviço paralelo. Tmog perde um pouco a paciência, mas responde também à próxima pergunta da Toa sobre Shintaro ser ou não estudante, já que ele trabalha. Ela explica que muitos estudantes fazem bicos em meio período porque a mesada não é suficiente. Apesar da conversa agradável, Tsumugi sente uma vontade urgente de ir ao banheiro. Ela deixa a Toa sozinha por um instante no meio da correria do restaurante. Shintaro fica preocupado com o que o anjo poderia aprontar e, de fato, Toa aproveita o tempo livre para ajudar alguns clientes, pulando de mesa em mesa, até que Shintaro agarra a garota e a puxa para um canto mais afastado. Ali, Toa explica que só queria ajudar a terminar o serviço mais rápido para que ele pudesse voltar logo para casa. O rapaz então explica que recebe por hora e que mesmo com a ajuda dela, isso não mudaria nada. Sem entender muito bem, Toa pergunta se Shintaro é obrigado a trabalhar, já que agora mora com ela. Ele esclarece que já trabalhava antes disso para ganhar experiência antes de se formar, mesmo recebendo mesada dos pais. Toa acaba achando injusto não fazer nada enquanto o garoto se mata de trabalhar. Mas Shintaro deixa claro que sua vida melhorou muito depois que conheceu o anjo. Além disso, ela ajuda em tudo dentro de casa. Com isso, Toa se acalma e avisa que Shintaro vai chegar em casa com a janta pronta. Espiando a conversa, o patrão se encanta com aquele curioso triângulo amoroso, até que Noel aparece com outra ideia na cabeça. Agora ela quer trabalhar em todos os turnos em que Shintaro estiver. Mais tarde naquela noite, Shintaro reflete sobre o quanto sua vida mudou desde que Toa passou a morar com ele. Entre essas mudanças, algumas se destacam bastante, como o arroz industrializado que ele sempre comprava e que agora havia sido completamente extinto, já que ele só comia arroz feito na panela pelas mãos daquele anjo vindo do paraíso. No entanto, Shintaro acha estranho o garoto deixar a panela de arroz bem na frente da TV, já que até onde ele sabe, esse tipo de coisa normalmente fica na cozinha. Toa argumenta que deixar a panela lá ocupa todo o espaço de preparo da comida e, além disso, todas as tomadas da cozinha já estão sendo usadas. Diante disso, Shintaro entende o motivo e decide deixar a panela onde está. Aproveitando o assunto, ele pergunta como os anjos preparam comida no céu. A cria do paraíso explica que lá existem árvores que dão frutos, mas ao invés de maçãs ou laranjas como na terra, esses pés produzem marmitas de arroz quentinho em formato de coração.
O garoto fica impressionado com a forma como as coisas funcionam por lá, e percebendo que não precisa se levantar para pegar mais arroz na cozinha, concorda com o anjo que o melhor lugar para a panela é exatamente ali, ao lado da mesa. Em outro canto da cidade, Tsumugi pensa demais em toda essa situação maluca que vem acontecendo em sua vida, principalmente porque Shintaro pediu conselhos sobre a Toa depois de um incidente no parque. Na ocasião, ele estava pensando em levar a Anjo para dar um passeio, e como eles iriam de ônibus e trem, queria saber se seria uma boa ideia comprar um cartão de transporte para ela. Antes disso, Tsugi recomenda que ele compre primeiro um bilhete simples, para que Toa entenda como o transporte funciona. No fundo, porém, o que ela realmente queria era que o cartão fosse comprado para ela, e não para o anjo. De qualquer forma, querendo ou não, Tsumugi sempre achou Shintaro um cara diferente da maioria, especialmente para a idade dele. Quando os pais do garoto foram morar no exterior a trabalho, ele decidiu fazer o ensino médio no Japão, morando sozinho em um apartamento vazio que pertencia à sua tia. Assim, o jovem fez um vestibulinho para entrar no colégio e conseguiu um emprego para complementar a mesada dos pais, o que acabou convencendo eles a deixarem o filho sozinho no país. Por causa disso, Tsugi já gostava muito da tia do garoto. Afinal, foi graças àquela casa que Shintaro acabou conhecendo ela. Até aí tudo bem. Ela até conseguia aceitar que Shintaro fosse mais pra frente do que ela, provavelmente. Porém, o fato de o rapaz morar com um anjo e ainda trabalhar com Mayukona já era demais para sua cabeça. Para se acalmar, Tsumugi toma um gole de chá e reconhece que aquela tal de Toa é uma pessoa legal, assim como Azumi, e que gostaria de ajudar as duas no que fosse possível. Ainda assim, a verdade é que ela fica incomodada sempre que Shintaro fala de outras garotas perto dela. Por isso, Tsumugi lamenta não ter tomado uma atitude antes das duas aparecerem na vida dele. Desde sempre, a garota se arrepende das coisas que não teve coragem de fazer. Ela poderia ter se oferecido para preparar marmitas para seu pretendente antes, ou sido honesta sobre seus sentimentos. Mesmo que ninguém pudesse prever que o rapaz acabaria morando com um anjo de repente. No fim das contas, Tsugi se sente normal demais, sem nada de especial para oferecer, já que não era anjo nem demônio. Por isso, ela pergunta à mãe se, por acaso, é descendente de algum yokai, pois seria bom ter alguma característica de destaque para variar. A mãe não entende muito bem o motivo da birra, mas responde que ser normal também é algo incrível. E essa era exatamente a última coisa que sua filha queria ouvir. No fundo, o que ela queria escutar era um "eu te amo" do Shintaro Tokimitsu e, sem dúvida alguma, sua prioridade agora era descobrir um jeito de fazer isso acontecer. Enquanto isso, o irmão caçula da garota desce com fome para o primeiro andar, mas a mãe não quer saber do moleque beliscando antes de dormir e manda ele tomar um banho para passar a fome. Aproveitando o gancho, ela lembra de mostrar para Tsumugi que ganhou um vale de 2.000 ienes em um sorteio da doceria Sra. Donut, e como a promoção termina amanhã, ela deveria ir com os amigos o quanto antes. Mesmo diante dos protestos do caçula, que também queria comer doce, a primogênita não para de pensar no encontro regado a donuts que deseja ter a sós com Shintaro. Por isso, abraça a mãe com força e agradece pela oportunidade da sua vida no dia seguinte. No outro dia, lá está o mesmo trio de sempre na escola, mas dessa vez Tsumugi está com a vergonha no limite e em pânico, pensando em como chamaria o garoto para degustar a tão sonhada rosquinha. Porém, a cada momento em que se deparava com ele durante o dia, não importava onde fosse, ela ficava tão nervosa que travava completamente, impedindo o convite de sair. O horário das aulas estava chegando ao fim e nada da abençoada criar coragem, até que Sweet vê ela com o cupom do dono e arranca da mão dela, chamando Shintaro para ir junto com ele na maior cara de pau. Normalmente ela ficaria irritada com o garoto, mas naquele dia ele estava literalmente salvando tudo nos últimos minutos. No entanto, um colega lembra Sui de que os calouros precisam lavar as bolas do clube naquele dia. O soldado é abatido instantaneamente. Antes de sair, ele pede para Shintaro honrar seu nome nessa missão na Sra. Donut. Shintaro então pergunta a Tsumugi se está tudo bem os dois irem sozinhos, e ela esconde o êxtase para responder calmamente que sim, sentindo orgulho pela primeira vez de ser amiga de Sweet desde a infância. Depois da última batida do sino, antes de irem à doceria, Shintaro pede para passar rapidamente na biblioteca. Chegando lá, ele explica que queria estudar um pouco mais sobre anjos e yokais, além de descobrir se demônios e capas também existem. Tsumugi fica com medo do garoto estar tentando montar um quinteto amoroso, mas ao mesmo tempo se derrete com esse lado nerd do amigo. Ainda por cima, ele agradece a garota por fazer companhia e ajudar na pesquisa. Shintaro comenta que Tsumugi é prestativa por conta da sua virilidade, um elogio que ela achou extremamente bizarro para ser direcionado a uma garota. Então ele dá um exemplo, citando o parque quando ela revelou seu segredo mais íntimo para deixar Toa e Noel mais à vontade.
Mas como naquele dia a moça acabou soltando para a roda de amigos que fazia xixi na cama, ela preferia que todo mundo tivesse esquecido aquela besteira. Algum tempo depois, os dois leem tranquilamente seus livros na biblioteca e Shintaro está com tanto sono que já não entende mais nada do que está vendo. Tsumugi dá de cara com um capa no livro e treme, achando que só yokais gostavam de pepino. Quando ia perguntar ao amigo sobre aquelas coisas sinistras que tinha acabado de descobrir na leitura, percebe que ele já estava apagado de sono sobre a mesa, algo que ela achou a coisa mais fofa que existia. No quinto sono, Shintaro já sabia que a amiga fazia xixi na cama, só não imaginava que o verdadeiro segredo que Tsumugi guardava era o quanto estava apaixonada por ele. Após a soneca básica de 1 hora do garoto, durante todo esse tempo, Tsumugi ficou apenas observando o rosto dele. Uma chuva forte começa a cair, ameaçando acabar com o plano de comer donuts, pois mesmo com guarda-chuvas, eles certamente chegariam encharcados na doceria por causa da intensidade da chuva. Sendo assim, Shintaro sugere que a amiga compre os doces e leve para casa, já que se demorassem demais, ficaria muito perto do horário da janta. Porém, Tsumugi não podia perder aquela oportunidade única. Então ela dá a vida pelos donuts com Shintaro e sai correndo pela chuva, deixando o garoto fascinado pelo amor daquela garota pela bendita rosquinha. Ele vai atrás, cheio de entusiasmo. Entretanto, no meio da corrida até o estabelecimento, um pivete passa em quinta marcha e acaba caindo de cara no chão, bem ao lado dos dois. Como ele quebra o guarda-chuva e se atrasaria para o cursinho caso precisasse voltar para casa, Tsumugi entrega o guarda-chuva dela para o garotinho não perder os estudos e divide o que sobrou com Shintaro. O garoto pergunta se ela prefere dar meia volta e comprar algum doce no mercadinho, já que aquela confusão tinha acontecido. Mesmo assim, a donzela insiste em continuar a jornada até a Senhora Donut, mesmo com um único guarda-chuva para os dois. Depois de finalmente ter tido coragem de dizer o que queria, ela pensa que passou dos limites e quase volta atrás, dizendo que seria melhor comprar os doces outro dia. Porém, Shintaro aceita a proposta de seguirem daquele jeito, e assim Tsumugi foi feliz para sempre. Enquanto durou aquele tão esperado encontro a dois na doceria. No dia seguinte, na saída do colégio, Shintaro percebe que não foi escalado para o serviço naquele dia, assim como Noel também não foi. Isso significa que aquele seria o dia em que os dois voltariam juntos para casa conforme combinado. O problema desses momentos é que ele nunca sabe exatamente o que dizer nas conversas frenéticas que tem com a amiga, pois Noel costuma atropelar um assunto com o outro, e o coitado mal consegue acompanhar. Naquele fim de tarde, depois de falar sem parar sobre uma protagonista de um anime estranho, meio doida, que resolve as tretas da própria aventura seguindo os sinais dos olhos, ela lembra de perguntar quando os dois vão comprar um diário conjunto. Nessa hora, Shintaro decide mandar a real e diz que diário para duas pessoas não existe de verdade. E que esse tipo de coisa é algo que garotas costumam fazer no início do ensino fundamental. Apesar de o comentário ter soado um pouco rude, Noel acha graça da observação e entende o que o amigo quis dizer. Enquanto isso, mais ao fundo, um grupo de alunos vê Noel e Sumi, a garota da classe que ninguém nunca vê conversando com ninguém, dessa vez interagindo com outra pessoa. Um pouco mais à frente, Noel pergunta se comer na volta da escola também é coisa de garota do fundamental, e quando o rapaz responde que não, ela entra correndo em uma loja de conveniência e compra um sorvete. O doce esfria tanto a língua da garota que ela mal consegue falar direito. E o fato de ela sofrer com isso sendo uma yokai faz os dois caírem na gargalhada. Depois disso, Noel confessa que pensou em comprar algumas coisas diferentes para aquele momento, mas decidiu pelo sorvete para dar um ar maior de amizade, já que era algo que podia ser dividido. Na verdade, ela vinha pensando no que iria comprar desde a noite anterior. Afinal, aquele era um dia especial, o primeiro dia em que ela saía da escola com um amigo. Isso a deixou tão animada que ela mal conseguiu dormir na noite passada. Falando nisso, na noite em que contou para Shintaro que era uma yokai, Noel também não conseguiu pregar o olho, pois nunca tinha conseguido se abrir daquela forma com ninguém sobre o assunto mais difícil da sua vida. Shintaro também ficou inquieto quando soube da notícia e chegou até a ter um sonho estranho naquela noite envolvendo um kappa. Noel ri ao lembrar disso e agradece por aquela revelação não ter sido apenas um sonho, além de agradecer ao amigo por ter compreendido tão bem algo tão importante para ela. No final do caminho compartilhado, Shintaro vira à esquerda depois de se despedir de Noel e a garota avisa que da próxima vez que voltarem juntos para casa, será ele quem vai comprar o sorvete. Ao chegar em casa, Noel tira do bolso a embalagem do sorvete que dividiu com um amigo para guardar como recordação e fica ansiosa pelo próximo encontro dos dois na manhã seguinte.
Enquanto isso, Toa estava dobrando as roupas lavadas da casa e cantando uma música que ela mesma inventou na hora, falando sobre os vegetais favoritos do Shintaro que estariam no jantar, quando de repente, um barulho alto de algo caindo ecoa vindo da varanda. Ao chegar lá, Toa se depara com Shio, uma versão miniatura dela mesma, que falhou no pouso e foi cair justamente no apartamento do Shintaro. Algum tempo depois, quando o dono da casa aparece, a Anja explica toda a situação e pede para a pequena se apresentar. Porém, a garota se descreve como uma criança que se apresenta sempre da forma mais apressada e mal-humorada possível, apenas para em seguida chamar Toa para voltar para casa, saindo pela janela, já que não pode aparecer em público. Toa tenta fechar a janela enquanto a baixinha insiste em abrir de novo, repetidas vezes, até que a mais velha consegue convencer Shio a beber um pouco de leite, a coisa que ela mais ama, para se acalmar. Depois de 2 goladas, Shio encara o resto do pessoal com uma cara nada amigável, enquanto Shintaro fica impressionado com a existência de anjos tão pequenos, o que até faz sentido ao lembrar que cupidos são praticamente bebês. Em seguida, Toa pergunta o que Shio estava fazendo ali, já que não é permitido descer sem autorização. A garotinha grita que Deus permitiu sua descida justamente porque Toa não dava sinal de vida havia muito tempo, e isso a deixou preocupada. Toa responde que estava estudando o comportamento dos humanos e que uma semana fora não era tanto tempo assim. Mas, para a baixinha teimosa, aquilo pareceu uma eternidade. Afinal, elas são como irmãs. E foi por isso que Shio conseguiu sentir a presença de Toa e encontrá-la naquela casa. Infelizmente, a pequena diz não imaginar que a amiga estivesse hospedada em um lugar tão simples, ainda mais vivendo com um homem humano, pois, segundo ela, humanos não passam de animais pervertidos. Toa tenta acalmar a situação mais uma vez, explicando que o rapaz é gentil, e logo chama Shio para comer a comida que preparou, sugerindo que o mau humor poderia ser fome. No entanto, a baixinha fica ainda mais surtada ao perceber que Toa teve a audácia de cozinhar para aquele péssimo macho, e ainda lavar as roupas dele. Toa ensina que o nome do rapaz é Shintaro, mas tudo o que a garota possessa consegue repetir é maldito Shintaro, sempre que se refere a ele, emanando uma energia nada angelical. Shio decreta que o homem é um grande pervertido, obrigando a Anja a agir como empregada, por mais que Shintaro tente se justificar a todo momento, afirmando que não é nada disso. Diante disso, a única conclusão da pequena é que precisa executar o humano. Toa diz que ela não pode falar assim, então Shio corrige. Shintaro vai conhecer o Criador. Vendo que não adiantou tentar dar uma bronca, Toa volta a oferecer leite para a jovem Anja, e ela até aceita beber, mas não sem tentar puxar Toa para fora da casa, pelo menos para sair um pouco daquela sala sufocante. Toa responde que Shintaro disse que é perigoso sair assim. Então Shio pergunta como Toa pretende aprender sobre os humanos se nem sai do apartamento. Para ela, a amiga está presa naquele lugar e nem sabe o que está fazendo. Por isso deveria voltar para o céu imediatamente. Como Toa continua insistindo em ficar, Shio volta sua atenção para o homem, dizendo que ele deveria repensar a forma como trata a Anja, afinal ela possui um status social elevadíssimo e uma vida completamente diferente da convivência com plebeus. Em resposta, Shintaro confessa que a vida na Terra tem suas dificuldades, o que deixa a pequena um pouco abalada. Logo depois, ele complementa dizendo que isso é aceitável, considerando as enormes diferenças culturais. Por exemplo, se um dia visitasse o céu, certamente faria coisas estranhas aos olhos dos anjos. Apesar disso, Shintaro diz ser grato por saber que Toa sempre se esforça para agradá-lo e agir da forma correta. Ouvindo cada palavra, Toa fica encantada com a sensibilidade do rapaz, enquanto Shio parece quase sangrar pelos olhos ao ver sua querida amiga escapando por entre seus dedos. Mesmo assim, ela não desiste e acusa todos os humanos de mentirosos, afirmando que aquele garoto só estava falando da boca para fora. Toa responde que Shintaro é uma pessoa verdadeiramente boa e gentil, e que acredita nisso de todo o coração. Shio argumenta que é muita inocência acreditar nisso em apenas uma semana. Porém, Toa lembra que nesse curto período, o garoto conseguiu mostrar de todas as formas que realmente se preocupa com ela, mesmo que no início ela fosse apenas uma estranha. Foi justamente essa bondade que acalmou o medo que sentia ao vir para a Terra pela primeira vez. Além disso, saber que alguém se preocupava com ela fez Toa perceber que não estava sozinha, e isso é motivo de grande felicidade. Levando tudo isso em conta, a Anja sente que precisa retribuir esse carinho de alguma forma, fazendo com que sua presença também traga felicidade para Shintaro. É por isso que decidiu ficar. Envergonhado, Shintaro percebe que nunca vai se acostumar com uma garota dizendo esse tipo de coisa sobre ele. Enquanto isso, Shio vê que nada adiantou e foge do apartamento, chamando a amiga de idiota por querer permanecer ali.
Shintaro e Toa saem em busca da pequena, e o garoto supõe que anjos prefiram ficar em lugares altos longe do chão, o que Toa confirma. Assim, eles seguem para o terraço, onde há uma hortinha alugada que provavelmente ainda estaria aberta. Durante o caminho, Toa se desculpa pelas coisas que Shio disse, mas Shintaro entende que ela só falou aquilo por se preocupar com a amiga. Pouco depois, eles chegam ao terraço e encontram a pequena anja sentada na horta. Toa pede perdão por só ter pensado em si mesma, enquanto Shio diz que agiu apenas por preocupação. A baixinha responde que Toa não fez nada de errado. Então Toa oferece um abraço para fazê-la parar de chorar. Shintaro observa a cena e interpreta aquilo como uma experiência quase religiosa. Afinal, mesmo sendo um anjo, criança ainda é criança. E ele acaba achando Shio fofinha. No entanto, enquanto abraça Toa, a garotinha joga na cara de Shintaro que ele a roubou. De repente, o colar de Shio começa a apitar, avisando que ela seria enviada de volta para casa em 1 minuto. Com isso, a garota começa a chorar ainda mais. Aproveitando sua última chance, pergunta se Toa realmente não vai voltar com ela. Como Toa se mantém firme na decisão, a pequena diz que vai orar todos os dias para garantir que a amiga não sofra. Já que tal Shintaro, ela reconhece que talvez ele não seja tão ruim assim, principalmente porque Toa insiste nisso. Afinal, ela confia no julgamento da amiga. Ainda assim, caso ele faça qualquer mal à anja, Shio garante que vai fazê-lo conhecer o próprio Criador como prometeu lá dentro. No entanto, Shio acaba sendo devolvida ao paraíso, enquanto continuava esbravejando várias ameaças contra o pobre rapaz. Com isso, Toa aproveita para dar uma olhada na horta, já que nunca tinha descido até o térreo antes. Ao mesmo tempo, ela admite que Shio realmente a tocou com aquela conversa sobre aprender mais a respeito dos humanos. Shintaro reconhece que as coisas precisam mudar e sugere que a partir de hoje, depois da janta, eles passem a sair para caminhar juntos todos os dias. Quando Toa se acostumar melhor, ela poderá sair sozinha pela manhã, enquanto ele estiver no colégio. Dito isso, com o rosto completamente vermelho, ele faz o convite, e Toa aceita, reforçando ainda mais a imagem gentil que já tinha dele em sua mente, exatamente como havia prometido. Todos os dias após a janta, eles passeavam pela cidade para ampliar seus conhecimentos, e Shintaro explicava como as coisas funcionavam, como as cores do semáforo na hora de atravessar a rua, sempre reforçando a importância de olhar para os dois lados. Para surpresa dela, o suposto professor acaba se confundindo e tenta atravessar com o sinal aberto, sendo salvo pela própria anja da guarda. Certo dia, Shintaro entra avisando que chegou, e a anja comenta que ele sempre faz isso, mesmo quando não tem ninguém em casa. Ele responde que é apenas força do hábito. Logo depois, Toa se aproxima para dar as boas-vindas, um pouco mais perto do que ele estava acostumado, e Shintaro não consegue evitar de sentir aquele clima agridoce no ar. Por falar nisso, os dois acabam assistindo na TV a um programa chamado Viagem dos Doces. Shintaro reflete que sua amiga já consegue sair sozinha, e pensa que o próximo passo seria ensiná-la a pegar ônibus e trem. Porém, só de imaginar a garota se perdendo ou sendo seguida por pessoas estranhas, o pensamento o aterroriza completamente. Por isso, ele decide, como um verdadeiro pai de 16 anos, que Toa ainda não está pronta para usar condução sozinha. Enquanto isso, na televisão, o programa mostra o doce mais vendido do dia na confeitaria. O sanduíche de morango com moscatel brilhante. Toa fica literalmente babando ao ver aquilo, e Shintaro lembra que dá para chegar naquele lugar passando apenas por uma estação. Ao ouvir isso, Toa fica assustada ao descobrir que aquelas lojas exibidas no programa realmente existem, pois ela achava que tudo não passava de atuação, como nas novelas humanas. Mas, já que os sanduíches são reais, Shintaro a convida para ir comer um por lá. Convite que a garota aceita imediatamente. No caminho até a doceria, ele entrega um bilhete para Toa colocar na roleta da estação, enquanto ela se recorda de ter visto um trem uma vez no dia em que chegou à Terra. Assustada, ela se surpreende quando o bilhete é sugado pela máquina, e Shintaro explica que ele sai do outro lado de forma diferente. No desembarque, ela acredita que o bilhete deveria sair novamente para ela levar para casa. Encantada com a cidade cheia de vida, Toa sai correndo na frente, levando uma leve bronca de Shintaro. Em seguida, ela retorna e segura a mão dele para irem juntos, mudando completamente o humor do garoto. Outro humor que muda é o de Toa quando finalmente se depara com os deliciosos sanduíches doces que tinha visto na TV. Ela pede um sanduíche de frutas mistas e um shake de morango com leite, enquanto Shintaro escolhe um sanduíche de maçã vermelha e verde, acompanhado de um shake de mel. No fim das contas, o garoto fica genuinamente feliz por ter saído com Toa e por vê-la comer com tanta satisfação. O passeio continua pela cidade até eles chegarem a um parque ecológico.
onde há um pedalinho em formato de cisne. Tu acha que é um cisne de verdade, pois se lembra de uma peça humana chamada Lago dos Cisnes, uma história de amor muito bonita. Shintaro explica do que se trata e chama a garota para experimentar. Logo, os dois estão pedalando juntos em direção ao lago, enquanto Shintaro sente um amor estranho ao observar as belas pernas de Tua girando no movimento do pedal. De repente, ela se empolga e acelera o cisne, quase transformando aquilo em um jet ski. Observando a cena, um casal de idosos comenta que aquilo é a coisa mais fofa do mundo, dizendo que dois pombinhos estão curtindo o momento. Shintaro fica extremamente envergonhado e assume o controle do pedalinho para sair dali rapidamente, enquanto Tua pergunta o que são pombinhos, e ele finge não saber. Mesmo após saírem do cisne, a frase do casal não sai da cabeça do garoto, que percebe que aquilo foi praticamente um encontro. Mais adiante, Tua vê uma loja de dango e puxa Shintaro para comer, mas ele acaba soltando a mão dela por impulso. Em seguida, explica que dar as mãos é algo que apenas pessoas mais íntimas costumam fazer em público. Nesse momento, uma mulher irritada esbarra em Tua e a derruba no chão. Apesar de Anja compreender que a moça provavelmente estava com pressa, Shintaro pede desculpas para ela, afirmando que toda vez que ela corre perigo na Terra é culpa dos humanos, que costumam ser egoístas e pensar apenas em si mesmos. Ele chega a refletir que talvez seja igual a eles. Então, Tua ensina que é mais fácil se importar com os outros quando aprendemos primeiro a nos importar conosco. Nesse instante, Shintaro sente profundamente a felicidade de ter conhecido alguém tão incrível, mas decide cortar o clima e chama a amiga para comer o dango que ela tanto queria. Os dois seguem até a lanchonete juntos, dessa vez sem dar as mãos. Após um dia inteiro andando pela cidade, Shintaro e Tua retornam para casa, enquanto a Anja agradece pelo dia maravilhoso e pelo delicioso sanduíche de frutas. Pensando na janta, o garoto sugere que comprem uma marmita na loja de conveniência, para que Tua não precise cozinhar tão tarde. Ao chegarem ao prédio, a garota avisa que vai preparar um chá quente bem rápido. Porém, ao se aproximarem da porta do apartamento, percebem uma garota sentada ali, cabisbaixa. Shintaro se aproxima para ver o que está acontecendo, quando a mulher se levanta e o abraça com força. Nesse momento, ele percebe que se trata de Mari. Logo depois, ela já está dentro do apartamento devorando a marmita de porco que eles haviam comprado, como se não comesse há 2 semanas. Enquanto isso, Shintaro reflete que a folgada nem sequer pediu permissão para pegar a comida. Mari pede desculpas por não ter visitado o amigo antes, explicando que anda muito ocupada, e Shintaro reconhece que ela realmente leva o trabalho a sério.